Nessa aula, você vai aprender a configurar os tipos de dados em uma planilha. Mas, primeiramente, o que são tipos de dados? Bem, se tomarmos como base essa tabela que nós acabamos de fazer aqui, ela vai ter dois tipos básicos de dados. O nome e o estado são tipos texto, e a idade é um número, mas existem vários outros tipos de dados dentro do Excel, como, por exemplo, moeda, aonde eu posso configurar o número de casas decimais e o tipo de moeda que eu quero utilizar, real, dólar ou outro euro, outro tipo qualquer de moeda. Eu tenho o tipo de porcentagem, que eu também vou poder configurar o número de casas decimais. O próprio número, eu posso ter um número com casas decimais ou sem casas decimais. Eu posso ter vários tipos, data, entre outros. E é isso que a gente vai aprender nessa aula. Quando configurar, como configurar e as opções que a gente tem de configuração. Clicando com o mouse, com o botão direito do mouse numa célula e indo em Formatar célula, você vai encontrar aqui o quadro de Formatar células, que tem as abas Número, Alinhamento, Fonte, Borda, Preenchimento e Proteção. Na aba Número, tem aqui as categorias, e aí que você vai ver Geral, Número, Moeda, Contábil, Data, hora, porcentagem, fração, científico, texto, especial e personalizado. Vamos ver agora os mais utilizados. Número é utilizado para células que recebam números positivos e negativos, podendo ser configurado para ter um determinado número de casas decimais. Então, aqui eu posso configurar o número de casas decimais que eu quero. Aqui é o tipo de dado, como é que ele vai aparecer, se ele aparece preto, vermelho, quando for negativo. Eu posso usar um separador por ponto. Geralmente eu não uso isso, porque na moeda vocês vão ver que vai mudar. Então, eu posso fazer algumas configurações dele aqui. Vamos fazer um exemplo aqui. Se eu escrever um número aqui, tipo 100, e eu clicar com o botão direito, uma outra forma também é vir aqui, nessa seção número. Se eu clicar aqui, ele já abre para mim a tela de formatar células. Então, agora aqui, se eu botar em número, olha aqui, com 2 casas decimais ele me dá um exemplo. Se eu aumento para 3 casas decimais, se eu diminuo, se eu uso o separador, aqui número não vai ter, como é 100, não vai ter o separador ponto, não vai resolver, não vai mudar nada. Aqui eu posso alterar aqui também, não vai mexer em nada. Agora, se eu mudo para moeda, por exemplo, aqui, moeda, utilizando esse campo, vocês vão perceber que vamos poder utilizar valores monetários. E aí aqui eu vou poder configurar o tipo de moeda que eu estou utilizando, real, eu posso usar o dólar também. Cadê o dólar? Estados Unidos, aqui. Pronto. Agora está configurado e ali, olha como é que aparece ali em cima para mim a questão da moeda. Porcentagem também é interessante, a gente vai fazer contas com o uso de porcentagem, utilizado para campos que receberão valores em percentuais. Uma vantagem é que com ele você pode fazer contas percentuais de maneira rápida e fácil. Se eu quero saber 10% de um valor, é aquele valor vezes 10 e o símbolo de porcento. Ele faz as contas rápidas também. Um outro dado que a gente usa, que a gente vai utilizar muito, é o dado de data. E assim como os outros dados, ele pode ter várias configurações diferentes aqui, no formato da data que você quer. E um outro que eu acho muito legal, porque aí, principalmente para quem trabalha na área de RH, essas áreas de cadastro, é o dado especial. Aqui, por exemplo, eu tenho o CEP mais os 3 dígitos, olha aqui, ele já altera para mim. Eu tenho telefone, SIC, né, que é o CPF. Então, ele já me dá esses dados aqui, ou eu ainda posso ir no personalizado e eu criar
a forma de como eu quero os separadores, como é que eu quero que esse dado apareça. E aí, eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Se eu venho aqui e coloco 1000, vou colocar aqui 1000 de novo. E esse 1000 aqui é 1000 de número. Eu vou vir aqui e vou botar ele como número. Esse aqui é o 1000 de moeda. Eu venho aqui e altero para moeda. Repara que eu não preciso escrever R cifrão 1.00,00. Eu vou digitar só o valor. E aí ele vai transformar em moeda. Então, ó, vou selecionar essa célula aqui e vou marcar ela como moeda. Já vou vir aqui, que é mais rápido, ó, moeda. Então, eu quero R$ 5.234,76. Repara, não botei ponto, só botei a vírgula para separar o que é inteiro das casas decimais e o número corrido. Quando eu der Enter, como já está configurado para a moeda, ele coloca isso para mim. Então, eu não vou, na hora que eu tiver que digitar número, colocar R, cifrão. Eu vou digitar um número e vou configurar a minha célula para trabalhar com moeda. Para percentual, a mesma coisa. Já vou botar aqui, ó, 10%. E aí, como eu já coloco 10%, ó, eu selecionei a célula, ele aqui já identifica que o dado é porcentagem. E aí, aquilo que eu falei, eu posso fazer contas para saber o quanto é 10%, é só eu pegar e multiplicar essa célula por esse valor de 10% pelo valor que está na minha célula. Existe também algumas formatações para o texto. Por exemplo, aqui tem uma coisa que eu acho super interessante. Eu posso vir aqui e escrever, por exemplo, sei lá, vamos pensar, cardápio. E agora eu vou colocar aqui as opções e eu queria justamente assim, ó, vou mandar centralizar e mesclar. Agora aqui eu vou mandar, aqui eu vou colocar, né? Cardápio, segunda, terça, e aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Não me importei muito em botar tudo com letra maiúscula. Agora, só para criar uma situação, imagina o seguinte, seria legal se eu conseguisse botar esse texto virado. Então, ó, quando eu venho aqui, vou lá em formatar células, eu vou em texto, eu posso vir texto, eu posso vir aqui, ó, em alinhamento, e aí eu posso fazer isso aqui, ó, virar o meu texto. Olha que legal. A 90 graus, quando eu dou OK, olha como é que apareceu aqui o meu cardápio. Como eu já tinha centralizado ele aqui pela coluna e pela linha, ele já apareceu aqui e eu posso vir aqui, ó, e ir aumentando a letra dele para facilitar aí deixar essa tela, essa imagem mais agradável. E aqui eu colocaria o quê? O menu da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado e domingo e o menu do feriado. Então, aí vai muito da sua inspiração. Bem, mas nada melhor do que um exercício para que a gente possa trabalhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse exercício aqui para vocês. É o exercício da lista de funcionários, onde eu tenho essa planilha aqui, que vocês devem construir. Tem aqui o nome dos funcionários. E aí depois vai deixar esse campo total aqui em vazio, que vai ser também importante para a nossa próxima aula. Então, aqui eu já observo que eu tenho dados de texto e dados de moeda, correto? Então, agora eu quero que vocês façam essa planilha. Vai estar lá na área de download para você baixar. É importante que você tente fazer, na verdade, e aí depois assista a aula onde eu vou resolver esse exercício, ok? Então, por essa aula é só isso. Tentem fazer o exercício e depois nos encontramos lá na resolução do exercício, ok? Um grande abraço e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.